Olá, eu sou o pastor Eurípides, pastor aqui na IAB Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e é sempre bom estarmos juntos para as nossas reflexões bíblicas, para o nosso elevo espiritual. Todos os dias nós temos uma reflexão com um dos nossos colaboradores e nós hoje vamos falar também sobre excelência e excelência na gratidão e na generosidade. E para isso nós vamos citar aqui o livro de Gênesis, que é uma experiência que Abraão tem com Deus e que serve de exemplo e de modelo para nós de como a gente deve expressar nossa gratidão e generosidade de forma excelente, de modo a agradar a Deus. E o texto diz o seguinte: então, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, porque entregou os seus inimigos em tuas mãos. Então, Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20. Esse texto sagrado, ele nos revela atitudes de um homem de Deus. Um ser humano que entende que foi chamado por Deus para andar com Deus, para viver tantos costumes, valores, preceitos, mandamentos, princípios, de modo a agradar a Deus. E, para isso, procura viver uma vida com excelência, com atitudes excelentes. Abraão, ele entrega aqui o dízimo de tudo ao Senhor. Não para negociar com Deus, para buscar sucesso e prosperidade financeira. Não. Mas porque ele é grato por tudo que Deus tem sido na sua vida. Tantos livramentos, tantas vitórias e conquistas. Deus havia chamado Abraão para construir um grande povo, uma grande nação, uma igreja, um povo que adorasse o único Deus verdadeiro. Abraão, e ele percorre um período, então, de vida, vivendo experiências com Deus no crescimento espiritual. Ele passa por um período de fome e de seca, mas Deus cuida dele e da sua família, seus empregados, seus negócios. Ele desce ao Egito sem autorização de Deus. Lá Deus dá livramentos, cuida dele e da família e de seus bens. Ele vê a derrota de 5 reis contra 4 reis, e nessa derrota envolve Ares, parentes, que era o seu sobrinho Ló, seus empregados, bens. E Abraão, então, ele não se conforma com derrotas, porque Deus o chamou para ser vitorioso e próspero, então ele mobiliza os recursos que ele tem, 318 homens preparados para a guerra, e tudo que Abraão, então, dispõe de recursos e condições, ele luta para vencer essa batalha. Ele consegue vitória, ele resgata os bens, resgata os familiares e todos os prisioneiros de forma vitoriosa. O rei de Salém, Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, vem até ele levando pão e vinho. Levando pão, representando como sacerdote a autoridade de Deus
no sentido eclesiástico, em que Deus usa alguém para representá-lo, para dar o alimento, para mostrar quem é Deus e como Deus tem sido maravilhoso na vida da gente. Eu queria lembrar Abraão quem é Deus na vida dele, na história dele. O pão representando o alimento, o sustento, a provisão divina em tudo quanto nós precisamos na nossa vida de batalhas diárias. O vinho representando a alegria da vitória, do sucesso, da conquista para louvor do Senhor. Melquisedeque abençoa Abraão, dizendo que a conquista de Abraão, a vitória de Abraão, foi Deus que entregou os seus inimigos em tuas mãos. Abraão entende que é preciso ser grato, porque é Deus que tem sido maravilhoso, é Deus que tem dado vitórias, é Deus que tem dado as conquistas, é Deus que tem cuidado. É uma lição para mim e para você, porque nossas conquistas, nossas vitórias, nossas realizações é por conta do cuidado de Deus, providência divina, o poder de Deus, a intervenção do Senhor. Tudo que você é, tudo que você tem de bom e de maravilhoso vem de Deus. Observa a sua vida, a sua história. É Deus que tem sido maravilhoso contigo. Os recursos de Abraão foram utilizados para batalhar, para vencer batalhas. Mas foi Deus que entregou os inimigos na mão dele. Foi Deus que fez o impossível. Foi Deus que operou nos momentos mais difíceis em que Abraão não conseguiria. Da mesma forma você, suas conquistas, vitórias e realizações, há uma mão de Deus em tudo isso para te abençoar e cuidar de você, da sua família, seus negócios, seu trabalho. Abraão é grato e com excelência ele dedica seu dízimo ao Senhor na representação do sacerdote, igreja eclesiástica. Ele dedica seu dízimo porque ele é grato ao Senhor. Então, de forma generosa, ele não somente vai ser grato com palavras ou para testemunhar para alguém, dizer como Deus é bom e maravilhoso, que também é uma forma de gratidão, de louvor ao Senhor, mas ele demonstra excelência na gratidão, mas também na generosidade, porque ele dispõe de recursos financeiros, materiais. Ele dispõe do que ele tem, de coisas materiais para dedicar ao Senhor, demonstrando que ele não é avarento, que ele não é mesquinho, que ele é generoso, que ele é solidário e que ele está disposto a dedicar o que ele é e o que ele tem ao Senhor. Ele não se prende a coisas, ele dedica o dízimo ao Senhor. Abraão não dedica seu dízimo como negócio porque ele é grato ao Senhor. Ele não dedica seu dízimo apenas para aparecer para os outros, não, mas porque ele é generoso, tem um coração aberto e generoso. Ele não dedica seu dízimo por lei, porque não havia lei ainda para o povo de Deus naquele tempo em relação ao dízimo. Mas já havia os valores e os costumes de oferecer gratidão e generosidade com os bens, com aquilo que tem, através do dízimo. E Abraão dedica seu dízimo, então, mesmo não sendo por lei. Ele dedica por amor. Ele dedica seu dízimo, não para ser salvo, mas porque ele já é salvo, porque Deus o havia chamado e ele já andava com Deus e já tinha salvação em Deus. É a atitude de quem é salvo, que não se prende às coisas desta vida, mas dedica ao Senhor, sabendo que Deus fará bom uso desses recursos. Que eu e você possamos aprender essas lições da excelência da gratidão e da generosidade, dedicando dízimos e ofertas à obra de Deus, no reino de Deus, a igreja do Senhor, representada ali pelo sacerdote, representando a igreja do Senhor, a qual faz a gestão desses recursos para o avanço do reino e da evangelização. Deus abençoe você, a sua família e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.